Bom dia, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Vamos dar início ao nosso estudo dessa EBD, nessa manhã diluviana, onde acordamos, sei o quintal de vocês, mas o meu parecia uma lagoa. Mas nós estamos aqui protegidos, então tem necessidade de nenhuma preocupação, a chuva está lá fora, inclusive já está passando, né? Então, com um pouquinho já de atraso, vamos iniciar o nosso tempo hoje em Doutrinas Básicas, a continuação de Pneumatologia, aula 16, 23 de julho de 2023. Vamos orar. Deus querido, nós agradecemos por estarmos aqui e podermos estudar a Tua Palavra, nos reunir ao redor do ensinamento a respeito das doutrinas básicas e hoje particularmente do Espírito Santo. Pedimos, como sempre, a instrução e iluminação deste mesmo Espírito sobre nós, que nossas mentes e corações sejam auxiliadas pelo Senhor, expandidas para poder compreender e guardar tudo aquilo que vamos hoje estudar. Abençoa nossos irmãos que ainda estão se deslocando e possam vir em segurança, possamos ter essa manhã um tempo de aprendizado. É o que oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus queridos, nós vamos retomar do slide que nós paramos semana passada e a gente só leu e não viu as referências bíblicas, né? Então a gente vai aproveitar para fazer isso hoje, ok? Então vamos lá. O Espírito Santo esteve nós estamos vendo o Espírito Santo no ministério de Jesus, desculpe. Esteve marcantemente ativo no ministério de Cristo neste mundo. Foi pelo poder dele que Maria engravidou, sendo ainda virgem, e deu à luz o Salvador. Lucas 1,35. Foi também pelo impulso do Espírito que Jesus foi levado ao deserto para ser tentado. Mateus 4,1. Na verdade, Jesus andava sempre no poder do Espírito. Lucas 4,14. Sendo assim conduzido por toda parte. Lucas 4,1. O Espírito Santo também se manifestou durante o batismo de Jesus, assumindo a forma de uma pomba, Mateus 3,16, e identificando-o assim como o Filho de Deus e aquele que batiza com o Espírito Santo, João 1,32 e 34. Então, confirmando tudo que nós lemos aqui, Lucas 1,35, o anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus, comprovando aí a concepção pelo Espírito Santo. Mateus 4,1. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Então é interessante essa conjunção de ações, né? Ele é levado pelo Espírito para ser tentado, o que mostra novamente que só o Senhor é que que pode dar permissão para isso acontecer, inclusive hoje na nossa vida. Lucas 4,14. Jesus voltou para a Galileia no poder do Espírito. Por toda aquela região se espalhou a sua fama. Então, a gente já falou sobre isso, que apesar, obviamente, de ser completamente Deus, as ações que o Senhor fez durante a sua vida, seu ministério, estavam debaixo da direção, capacitação do Espírito Santo, para que, inclusive, nessa área, ou dessa forma, ele também fosse o quê? Exemplo para nós, certo? Na nossa própria vida. Lucas 4,1. Jesus, cheio do Espírito, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Esse nós já lemos, né? Mateus 3,16. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento o céu se abriu e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. E finalmente o último texto lá do nosso slide, João 1,32 a 34. Então João deu o seguinte testemunho: eu vi o Espírito descer dos céus como pomba e permanecer sobre ele. Eu não o teria reconhecido se aquele que me enviou para batizar com água não me tivesse dito: aquele sobre quem você vir o Espírito descer e permanecer, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Eu vi e testifico que este é o Filho de Deus. Essa é uma informação até curiosa, meus irmãos, porque a gente talvez tenha a ideia equivocada que João Batista sempre soube quem o seu primo era. E esse texto mostra que não, né? De certa forma, até porque é provável que João Batista tivesse uma vida meio reclusa, meio afastada,
há uma suspeita de que ele, inclusive, fez parte do grupo ou da seita dos essênios, né? Pode ser, que morava no deserto e tinha uma vida austera, né? Longe, criticando a religiosidade lá de Jerusalém. Essa era a ideia, porque viam como uma religiosidade corrompida, o que de fato era, a gente sabe. Então eles eram como que os que queriam viver, eram os Amish, judeus da época, digamos assim, né? Viver recluso, separado da religiosidade contaminada. Então, aqui fica claro, meus irmãos, que este foi o sinal para João Batista, para que ele reconhecesse quem era o Messias, certo? Interessante isso daí também. Muito bem, meus irmãos, seguindo ainda no mesmo tópico sobre o Espírito no ministério de Jesus, além disso, mesmo tendo poder em si mesmo, dada a sua divindade, Jesus sempre realizou seus atos milagrosos pelo poder do Espírito. Isso ocorreu para realçar seu papel como o ungido, Cristo de Deus, isto é, aquele sobre quem o Espírito Santo estaria de acordo com a predição do profeta Isaías. Agora vamos ver esse parágrafo separado antes de nós continuarmos. Primeiro sobre a divindade, 1 Coríntios 5:4 está ali apontado. Quando vocês estiverem reunidos em nome de nosso Senhor Jesus, estando eu com vocês em espírito, estando presente também o poder de nosso Senhor Jesus. 2 de Pedro 1,16, de fato, não seguimos fábulas engenhosamente inventadas, quando lhes falamos a respeito do poder e da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Ao contrário, nós fomos testemunhas oculares da sua majestade. E aí, Mateus 12, 28, falando sobre ele agir no poder do Espírito. Mas se é pelo Espírito de Deus que eu expulso demônios, então chegou a vocês o reino de Deus. Então, de novo, irmãos, é sutil essa diferença, mas ela é importante, ok? Ele não diz, neste caso, que ele faz esse milagre, né, expulsar o demônio, por causa da sua capacidade divina. Ela é real, ela existe, ninguém está negando isso. Pelo amor de tudo que é mais sagrado, não vai lá fora e dizer assim, pastor disse que Jesus não é Deus. Eu não falei em lugar nenhum isso. Eu falo, o que nós estamos fazendo aqui... Alô? Estamos aqui fazendo uma diferenciação bem clara, é que as ações dele, os milagres, os sinais, certo? Eram feitos pelo poder do Espírito. Ficou melhor, mas só um pouquinho mais de volume só. A equalização melhorou mesmo, estava meio carro da pamonha. Tá bom. Ok, mas só para a gente deixar isso claro. Atos 10, 38, mesmo tópico. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, e como ele andou por toda parte fazendo bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Ok? Mateus 12, 15 a 18. No final do nosso parágrafo, sobre o que foi predito sobre ele. Sabendo disso, Jesus retirou-se daquele lugar. Muitos o seguiram, e ele curou todos os doentes que havia entre eles, advertindo-os que não dissessem quem ele era. Isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito por meio do profeta Isaías. Eis o meu servo, a quem escolhi, o meu amado, em quem tenho prazer. Porei sobre ele o meu espírito, e ele anunciará a justiça às nações. Ok? Texto que, obviamente, eventualmente a gente vai passar por ele aí na nossa exposição. Lucas 4, 16 a 21. Jesus voltou para Galiléia no poder do Espírito e por toda aquela região se espalhou a sua fama. Ensinava nas sinagogas e todos o elogiavam. Ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga como era seu costume, e levantou-se para ler. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Deixa eu só confirmar uma coisa aqui, mas eu pulei a página. Não, é que eu comecei antes do 16. Foi entregue o livro do profeta Isaías. Abriu e encontrou o lugar onde está escrito. Pausa, irmãos. Esse texto aqui é importante para a nossa EBD e para a exposição da noite, viu? Não porque a gente ainda não está nesse capítulo, porque sei lá, no final de Isaías, mas para a gente lembrar aquilo que eu mencionei na primeira mensagem do hiato profético, lembra? Onde aquilo que se cumpriu há 2000 anos espera a continuação do cumprimento no retorno de Jesus. Voltando para o texto, versículo 18. Agora é Isaías. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação de vista
da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Ou, como está geralmente traduzido no Antigo Testamento, o ano aceitável do Senhor. Lembra que Isaías continua. E o dia da vingança do nosso Deus. Jesus para aqui, certo? Isso aí, meus irmãos, para mim, acaba com o argumento, porque o pessoal fica dizendo que uma visão de Jesus cumprindo uma parte num tempo e outra parte no outro, não faz sentido. Está aqui, literalmente, a primeira e a segunda vinda de Jesus separadas no meio da frase, ok? E ele mesmo faz essa separação quando lê na sinagoga em Nazaré. Então ele fechou o livro, devolveu-o ao assistente e assentou-se. Na sinagoga todos tinham os olhos fitos nele, e ele começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Então, Isaías 61, não é isso? Até aqui já se cumpriu. A partir daqui que Jesus não leu, segunda vinda, né? O dia da vingança do nosso Deus. E aí você lê Apocalipse, você sabe muito bem do que está se referindo aqui. O envio do Espírito Santo foi prometido por Jesus pouco antes da sua morte. Eu vou pular as passagens, mas depois a gente vai ler, não preciso ficar repetindo a referência duas vezes. E também foi enfatizado por ele após sua ressurreição. De fato, Jesus, enfim, o enviou conforme é narrado no livro de Atos. E aí estão os textos, João 14. E eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro conselheiro, ou consolador, ou exortador, ou encorajador. Todas essas traduções são possíveis para a palavra parácletos, para estar com vocês para sempre. O Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo porque não o vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Versículo 26. Mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. E aí vem o capítulo 15 da videira verdadeira, que a gente bem sabe, e aí vem o 16. Mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir, e lhes anunciará o que está por vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Então, nós conhecemos essas passagens, isso aí, inclusive, é a razão pela qual a gente destacou que o Espírito ele procede do Pai, procede e é enviado pelo Pai e pelo Filho, certo? Ele não é gerado, a gente tratou isso na aula passada. Lucas 24, 49. Eu lhes envio a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos de poder do alto. De novo, a confirmação que aí se cumpre lá em Atos capítulo 2. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentre poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. E aí, finalmente, Atos 2,33. Exaltado à direita de Deus, ele recebeu do Pai o Espírito prometido e derramou o que vocês agora veem e ouvem. Certo? Que a gente tem desde o começo desse capítulo. Então, meus irmãos, o Espírito, ele vem para continuar o trabalho que Jesus fez agora dentro dos eleitos, dentro dos salvos, fazendo aquilo, meus irmãos, que era a grande deficiência dos santos do Antigo Testamento. A gente vai falar isso daqui a pouquinho, mas o relacionamento que nós temos com o Espírito Santo nos torna, inclusive, ainda mais responsáveis em termos de obediência, de santidade, de vida, de retidão, do que antes da nova aliança. Essa é a diferença. Lembra da profecia? Removerei o coração de pedra e colocarei o coração de carne. Ele traz para nós, irmãos, uma dimensão de relacionamento com Deus que nunca foi possível antes de Atos capítulo 2, ok? Inclusive, quando Jesus encontra os discípulos pela primeira vez, lembra que ele sopra sobre eles e receber o Espírito Santo, né? Ou recebam o Espírito Santo. Eu entendo que essa ideia aí, meus irmãos, é porque Jesus sabia que aqueles 50 dias até o Pentecostes não seria fácil.
seria de dificuldade, seria já de perseguição. Claro que ela aumenta e começa a ficar muito pior depois de que as coisas ficam mais claras, né? Eles começam a pregar e tudo mais, mas ele faz isso porque sabia que aqueles dias seriam difíceis e, de novo, o Espírito vem para capacitar, para consolar, para encorajar a vida deles e a vida nossa também. Por que eu estou destacando isso, meus irmãos? Porque, como nós falamos semana passada, existe esse pêndulo, né? Por causa de determinados exageros no meio evangélico, em que o Espírito Santo se transformou na vida de muitos cristãos, na vida de muitas igrejas, um ilustre desconhecido. Ou ele é aquele que a gente até fala, né? Mas numa aulinha de EBD e tal, e aí passou aqui, vai lá saber quando. Então, se aí você pega o irmão dizendo, Senhor, abençoa o nosso culto, dá do teu Espírito para nós. Pronto, irmão, olha aí. Está renovando, ó, o peteca, daqui a pouco está aí, né? Porque o pessoal confunde. É algo bíblico, na verdade, meus irmãos, é uma necessidade da nossa vida espiritual. Pastor, o senhor está dizendo que eu poderia todo dia no meu devocional, por exemplo, oro por isso, por aquilo, agradeço e tal, incluir, Senhor, enche-me do teu Espírito na minha vida hoje. Sim. Não há absolutamente nenhuma, nem proibição bíblica, certo? E nem restrição sobre isso. Como inclusive já mencionamos nas aulas anteriores, eu falei até na mensagem, ele não se aplica, meus irmãos, apenas a uma área, entre aspas, espiritual da nossa vida. Mas você vai começar o seu dia de trabalho, sentou lá na sua mesa, certo? Antes de entrar na correnteza e ser levado pela agenda do dia a dia, faça essa oração. Senhor, pelo teu Espírito, me capacita a fazer o melhor trabalho que eu posso fazer hoje. A enfrentar as dificuldades, né, de escritório, de ambiente de trabalho, às vezes os atritos e tal, de uma maneira que glorifique o teu nome. Assim, meus irmãos, a gente se coloca, né, na dependência do Espírito para absolutamente qualquer área da nossa vida. Ok? Para terminar esse slide, sabe-se ainda que foi mediante o Espírito que Cristo se ofereceu de forma imaculada a Deus, e que, tendo sido morto, ressuscitou pelo poder desse mesmo Espírito. Então, Hebreus 9, 14. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará a nossa consciência de atos que levam à morte, para que sirvamos ao Deus vivo. E Romanos 8, 11. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais por meio do seu Espírito que habita em vocês. Então, esse Espírito esteve presente na morte e ressurreição de Jesus, esteve presente e estará presente na nossa ressurreição também. É pelo poder dele que nós vamos ser trazidos, nossos corpos serão trazidos de novo à vida. Agora, irmãos, nós vamos falar sobre a obra do Espírito na vida dos crentes, certo? Na vida dos salvos. A Bíblia apresenta a obra do Espírito nos crentes sobre diferentes aspectos, a saber, primeiramente, a regeneração. Regenerar significa gerar novamente, para que alguém ou se torne filho de Deus. É necessário que nasça de novo, sendo gerado pelo Espírito Santo. A regeneração é fundamental porque o homem, desde a queda, é totalmente depravado e, por isso, não lhe basta uma reforma. Ele... acho que o meu texto ficou incompleto. Enfim, a ser feito dele uma nova criatura. A regeneração, meus irmãos, para mim, é uma das razões simples porque eu não consigo entender quem acredita em perda de salvação. Então, para pensar. O Espírito Santo regenerou o seu espírito, certo? Seu espírito estava morto. Ele não estava nem moribundo, nem na UTI. Não estava respirando por aparelhos. Ele estava morto, certo? Esse é o termo. Aí o pessoal tenta, né, dar uma maquiada. Não, morto é porque estava só separado de Deus. Mudou nada. Está separado de Deus. Acabou. Morto. Bem, e aí o Espírito vem,
produz a regeneração, o que faz com que esse espírito agora seja plenamente vivo. Aí o camarada faz, e eu nunca entendi direitinho qual é o índice de pecado que a pessoa tem que ter para perder a salvação. É uma mentira ou 1000? É um adultério ou meter o pé na jaca e cair no mundão? Quanto é necessário? Porque geralmente quando eu faço essa pergunta para as pessoas, elas têm umas respostas bem compridas e elaboradas e tentando fazer um malabarismo, porque você não tem como quantificar uma coisa, certo? Que seja potencialmente capaz de anular o que nós estamos vendo aqui, regeneração. E aí aquele espírito que agora está vivo, ele vai voltar a ser morto? É isso que está se dizendo aqui? Então, a obra que o Espírito faz na nossa vida é cancelada pelo meu pecado? Então, para mim, meus irmãos, a obra da regeneração já liquida toda a discussão, e é claro que a certeza de salvação, que a gente vai ver lá em soteriologia, não se baseia apenas nisso, mas para mim é o bastante para que não haja nem necessidade dessa discussão. Né? Bem, mas vamos falar, meus irmãos, como acontece a regeneração. João 1,12, versículo extremamente conhecido. Contudo, aos que o receberam, ou seja, receberam Jesus, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. João 3, de 3 a 6. Em resposta, Jesus declarou: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Texto extremamente conhecido, irmãos, que mostra para nós que na regeneração há esse novo nascimento, certo? Meu espírito é regenerado, ele é renascido, ele é revivido agora para poder ter um relacionamento com o Senhor, ok? E finalmente, 2 Coríntios 5,17, texto que foi mal traduzido, sabe lá por quantas versões, e traduzido de maneira melhor pela NVI. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. Essa é a palavra grega. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Eu até entendo a intenção que os tradutores, né, de outros textos, inclusive das Almeidas, usaram para traduzir como criatura. Mas a ideia de criação, meus irmãos, aqui se perde se você traduz por criatura. Porque o que acontece? Veja bem, a gente ainda está aqui, né? Vivinho da Silva, envelhecendo, adoecendo, o tempo está passando, ok. Mas deixa eu tentar explicar, meus irmãos, o que 2 Coríntios 5,17 está dizendo. Você é uma van-première. Você é uma amostra antecipada do novo mundo. Daquilo que você tem lá no finalzinho de Apocalipse, novos céus e nova terra, certo? Em Cristo, nós já estamos lá por causa do novo nascimento. Porque nós somos, aí que a tradução precisa ser essa mesma, nova criação. Nós já somos parte do novo céus e nova terra, ainda que estejamos aqui, ainda nos velhos céus e velha terra. Então é isso que Paulo está dizendo. Deus permitiu que vocês hoje experimentassem algo que ainda vai ser plenamente feito no futuro, certo? Então a tradução é essa e é melhor ser essa mesmo, porque isso demonstra plenamente, irmãos, o que a regeneração faz conosco. Aqui de novo, você é nova criação, aí você está lá em Cristo já no futuro. Então, você é um homem do futuro. Aí você, né, tropeçou na fé. Pronto, aí tira de lá e volta para lá. Eu não sei de onde a pessoa tira esse tipo de raciocínio. Então, e tem outro probleminha, irmãos, estamos falando do Espírito Santo, né? Aí você torna o Espírito Santo um inquilino. Porque algumas denominações chegam ao absurdo em que a pessoa, durante a sua vida, ganha e perde a salvação se bobear toda semana. Até se assiste televisão, ou o que quer que seja. Né? Passou na casa do irmão, ele está ouvindo música do mundo. Porque ainda não tem música de Marte, né? Só tem deste mundo. Entendeu? Está ouvindo a música do mundo. Aí, irmão, olha aí, caiu, né? Saiu da fé e tal. Tudo é motivo, porque vivem debaixo de um legalismo.
E é importante eu salientar aqui, meus irmãos, que eu não estou dando passe livre para a vida de libertinagem, de pecado, de carnalidade, nada disso. Eu só estou dizendo que começa a se perder o padrão do que é real vida de santidade e o que é realmente desobediência, certo? Tanto de um lado como de outro. Alguns acham que você pode fazer absolutamente qualquer coisa e outros acham que você não pode fazer nada. Entre a libertinagem e o legalismo existe o evangelho. Inclusive, nós já tratamos desse tema um monte de vezes. Então, quando eu tento me julgar ou julgar os outros, que é pior ainda, por causa, segundo um código de conduta, que detalhe, né? Esse é o pior problema. Varia de mim para o outro. Cada legalista tem de um jeito, né? Quando dois legalistas se encontram, meus irmãos, é uma briga feia. Que um quer mostrar quem é mais santo do que o outro, né? Quem faz as coisas mais certinhas. Quando, na verdade, amados, estão todo mundo no mesmo barco. Romanos capítulo 3, 23. Ou se você quiser mais um pouquinho, Romanos capítulo 7. Estamos todos no mesmo barco. O que, de novo, não é passar pano, não é passar a mão na cabeça, não é passe livre. Pecado é coisa séria, a gente tem que ser sério com ele na nossa vida e ajudar irmãos que estão em luta também. Mas sempre, irmãos, debaixo do reino, da administração da graça de Deus. E não de uma postura legalista ou libertina, se for o caso, ok? Continuando, irmãos, na obra do Espírito nos crentes, a Bíblia apresenta a obra do Espírito Santo nos crentes sob diferentes aspectos, que é também o batismo. Conforme se depreende de 1 Coríntios 12, 12 a 13, isso eu quero ler logo no começo para a gente poder entender sobre o que a lição vai falar. Esse texto diz o seguinte, irmãos: ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só corpo, todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos foi dado beber de um único Espírito. Então, conforme se depreende deste texto, o batismo do Espírito Santo é basicamente a inserção da pessoa no corpo místico de Cristo, que é a igreja. A Bíblia diz que é o próprio Cristo quem realiza esse batismo. Isso ocorre no momento da conversão da pessoa. Assim, o crente não precisa buscar o batismo do Espírito Santo, pois já o recebeu, quando creu em Cristo como seu Salvador. É preciso dizer ainda que a ideia de que o batismo do Espírito Santo deve ser acompanhado do falar em línguas é fantasiosa. Em Corinto, todos eram batizados no Espírito, mas nem todos falavam em outras línguas. Então, meus irmãos, isso é basicamente a principal doutrina ou pensamento que separa os chamados tradicionais e os chamados pentecostais, ok? Eu digo chamados porque esses são rótulos meio artificiais que as pessoas colocam, né? Agora, é interessante que mesmo entre os pentecostais não há uma unanimidade mais em relação a isso aqui, certo? Porque o tempo vai passando, né? Não tanto assim, porque, eu não sei se você sabe, mas a doutrina pentecostal tem 120 anos apenas, certo? Ela nasce... Azusa em São Francisco, se eu não me engano, acho que é, ou Los Angeles, eu não lembro. Ela nasce na Rua Azusa, numa experiência, numa reunião, ok? Se espalha pelo mundo, mas não é uma doutrina antiga. E não é uma doutrina com muitos representantes, né, ou eventos que possam corroborar, mesmo ao longo da história da igreja. O meu ponto aqui, meus irmãos, é que essa doutrina ela foi caminhando, e particularmente nas últimas décadas, ela, por um lado, piorou, e por outro lado, ela amenizou a sua ênfase ou como ela ocorria. Então vamos lá. O texto de 1 Coríntios capítulo 12, meus irmãos, está nos ensinando que Jesus toma cada convertido e o inclui, o imerge, esse não é o sentido da palavra batismo, no corpo, ele o inclui no corpo de Cristo. João 1,33. Eu não teria reconhecido se aquele que me enviou para batizar com água não me tivesse dito: aquele sobre quem você vira o Espírito Santo descer e permanecer, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Então é Jesus que faz o batismo, ok? Se é Ele que faz, irmãos, tudo que Ele faz por nós e em nós é por meio do quê? Palavrinha de 5 letras, C cedilha na penúltima. Graça. Então não há como
isso partir do meu merecimento, certo? É graça. Isso já derruba a ideia do que o resto do texto está combatendo, de que você precisa correr atrás disso daí. Você precisa fazer por onde? Você precisa buscar, porque é graça, não há merecimento envolvido nisso. Primeiro ponto. E aí, meus irmãos, Romanos 8:9, para continuar, vai dizer o seguinte: entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a ele. Então vamos lá, meus irmãos. A doutrina pentecostal diz que você se converte, mas você precisa buscar o batismo do Espírito Santo. Então, o que aconteceu com a doutrina ao longo do tempo? Vendo que eles falaram uma coisa absurda, segundo Romanos 8:9, porque aquele que não tem Espírito não é dele, algumas correntes evoluíram para dizer o seguinte: não, vocês entenderam errado. O crente, quando se converte, ele tem o Espírito, mas ele não é batizado. Ele precisa ainda buscar essa segunda, esse complemento, certo? Essa manifestação e presença do Espírito na sua vida que ele não tinha antes, ok? Então, lá atrás eles diziam que você ainda não tinha recebido o Espírito. Passado algumas décadas boas, eles já mudaram um pouco o discurso. Só que esse discurso, meus irmãos, também não bate com o texto bíblico. Por quê? Porque 1 Coríntios capítulo 12, 30, ele fala o seguinte: tem dons de curar, falam todos em línguas, todos interpretam, ou seja, mostrando, meus irmãos, que nem todo mundo naquela igreja tinha passado por uma experiência particularmente de comprovação com o dom de línguas. Porque é o que também foi argumentado durante muito tempo. Você tem que buscar o batismo do Espírito Santo. Tem microfone aí disponível? Tem que buscar o batismo do Espírito Santo e conseguindo, alcançando o batismo, a evidência disso será o falar em línguas. Paulo, em 1 Coríntios 12, 30, diz exatamente o contrário. De que eles não eram batizados, que eles eram batizados no Espírito Santo, mas eles não necessariamente todos falavam em línguas, ok? O versículo 13, que está mais ali em cima, que eu esqueci de mencionar aqui, ele vai dizer o seguinte, que toda a igreja era batizada no Espírito. Porque Paulo fazia tempo que não ia lá, mas ele trata toda a igreja como tendo sido batizada no Espírito Santo. Então vamos colocar isso aqui na nossa realidade, certo? Irmão Danilo, né? O Bobo vai assistir aí e vai ficar... Aí, pastor falou meu nome. Danilo foi embora, certo? Aí ele manda uma carta para a igreja, ou um e-mail, se você preferir, ou um longo WhatsApp, tanto faz. Aí ele trata a igreja toda, né, uma igreja que eu vejo que o Espírito Santo age no meio dela. Aí você vai dizer assim: calma, Danilo, como é que você sabe? Depois que você saiu daqui, teve uma meia dúzia, 10 irmãos novos que entraram. Você não sabe se eles são batizados ainda. Paulo não via essa igreja há um tempão, e ele trata toda a igreja como estando debaixo do batismo do Espírito Santo, ou seja, incluído no corpo. Ele não fala em lugar nenhum. Instruam os irmãos, exortem os irmãos, alertem os irmãos, para que eles não fiquem para trás. Ele não diz, promovam um culto para a busca do Espírito Santo. Irmãos, eu já vi isso demais. Por causa do ministério paralelo que eu tinha da igreja, que era tocar numa banda, a gente ia tocar em tudo quanto é lugar, certo? E não sei qual denominação não toquei. Acho que eu não toquei na Deus é Amor, mas tirando as outras, tudo que você puder pensar. Eu vi cada coisa e tem um detalhe interessante na minha banda. Eu era o único batista, todos eram pentecostais. Posso garantir aos irmãos que depois de 5 anos tocando juntos, eles saíram dessa banda menos pentecostais do que entraram. Porque sempre que a gente via uma coisa, no começo eles achavam normal, porque era o que eles viam na igreja deles. Aí depois a gente estava indo embora, né, de carro, ou de o que quer que a gente conseguia para poder se locomover naquela época e tal. Aí eu dizia assim: o que vocês acharam de tal e tal coisa? Normal, tal, assim. Aí eu, pá. Porque não tem, irmãos, eu, com todo respeito aos queridinhos irmãos, pouquíssima doutrina, pouquíssimo estudo. Tudo que eles acreditavam era baseado no que o pastor falou e na experiência que eles supostamente tinham experimentado. E aí, paulatinamente, a gente foi mostrando, e todos chegaram à conclusão, no final, até onde eu me lembro, de que alguma coisa não estava batendo naquilo que eles haviam aprendido. Porque quando você confronta com as Escrituras, você nota que não é isso que está aqui. Então, em resumo, o batismo do Espírito Santo é concomitante à sua conversão, regeneração, batismo, tudo junto. Ele inclui você no corpo de Cristo, porque agora você é habitado pelo Espírito Santo.
não há necessariamente uma confirmação externa, como, por exemplo, o falar em línguas, certo? E em uma igreja local, você não tem como saber se todos são convertidos, mas os que são convertidos são membros do corpo de Cristo e são batizados no Espírito Santo, ok? Diga, Gilberto. Bom dia. Pastor, o senhor está falando de salvação e batismo. Tem um versículo que o senhor utilizou que poderia ser utilizado por irmãos que acreditam que é necessário o batismo das águas para a salvação. E esse versículo daqui ele poderia ser interpretado dessa forma, ou mal interpretado dessa forma. Diz assim, respondeu Jesus, digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Quando fala da água, eu já ouvi esse versículo ser utilizado para justificar que quem não é batizado nas águas e morre foi uma pessoa que não vai entrar nos céus. Como assim? Primeiro ele tem que impor ao texto que Jesus estivesse necessariamente falando de batismo, né? Porque no texto nada aponta para isso. Segundo o que Jesus está fazendo, ele está citando o Antigo Testamento, certo? Aonde o Senhor fala na profecia de Jeremias que ele traria água de purificação para o seu povo, e aí ele fala da nova aliança. Então, é por isso que Jesus vira para Nicodemos e diz, você é mestre de Israel e você não sabe dessas coisas? Então, a promessa da nova aliança incluía a purificação que na cultura e na religiosidade judaica é feita pela água. Lembra que eu falei que até para hoje, para você ir lá orar no Muro das Lamentações, você passa ali numa fonte e você tem que lavar as mãos, certo? E eu fiz assim, porque, como me ensinou a minha sogra na terra de sapo, de cócoras com ele, né? Então, eu não ia ser menos crente porque eu lavei as mãos ali. Então, não vou ofender a consciência dos outros sem necessidade. Lavei as mãos e fui, obrigado, meu irmão, e fui orar lá. Então, a água até hoje, todo ato religioso do judeu passava pelo banho. Havia, inclusive, tanques, certo? Perto do templo, onde as pessoas se lavavam antes de subir ao templo para poder levar seu sacrifício, cultuar, o que quer que seja. Então, o que Jesus está fazendo é citar o Antigo Testamento, a profecia da nova aliança. Impor ao texto que significa batismo diz respeito ao resto da Bíblia. Esse é um grande problema, irmãos, quando a pessoa não usa teologia bíblica. Porque a Bíblia explica a Bíblia. É através do resto da Escritura que você pega um texto que é menos claro e traz luz sobre ele para que a gente possa entender. Então, quando você compreende que o batismo, que a salvação é pela graça, quando você lembra, por exemplo, que o ladrão na cruz não foi batizado, certo? E quando você junta os fatos, você não tem como chegar à mesma conclusão que a pessoa teve em João capítulo 3, certo? Essa semana passada, um ateu pegou lá em Hebreus, né? Busquem a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá a Deus, certo? O post era sobre política. E segundo ele, nós não podemos... Detalhe, ele está certo nesse sentido, né? Mas nós não podemos odiar o pessoal da oposição. É claro que o camarada fez o L, né? É óbvio, né? Mas o ponto não é esse. A questão, ele usou esse versículo. Eu falei assim, olha só, você mal consegue navegar nas águas da política. Não tenta nas águas da teologia, não. Você vai se afogar. Ele usando um texto completamente fora de contexto. Na cabeça dele, você não pode nem discordar, e nem criticar, e nem atacar o erro, porque você estaria passando por cima do texto de Hebreus. Isso é um exemplo, meus irmãos, de como você não pode pensar um texto bíblico, certo? Nem para fazer um bom argumento, porque isso é desonesto, nem bem intencionalmente. Use o texto dentro do seu contexto. E é isso que a pessoa faz quando pega o João e tenta impor aí questão de batismo. Alex. Bom dia. Dentro da nossa experiência e tratando a respeito daquele assunto da perda ou não da salvação, nós vemos dentro da nossa experiência e talvez observando também a experiência de outros cristãos, outras pessoas próximas a nós vemos diferenças em
períodos da nossa vida onde nós estamos vivendo mais santificados, mais próximos a Deus, com uma vida mais devota, mais piedosa, e em momentos de esfriamento, enfraquecimento, aquelas coisas normais. E às vezes as pessoas observam que pessoas que passaram por esse período de distanciamento e depois vieram a falecer, e começa a surgir algumas dúvidas, do tipo, poxa, peraí, aquela pessoa morreu em pecado, ou morreu afastada da comunhão. Morreu desviado. Morreu desviado, exato. Como que fica, como é que eu poderia explicar para uma pessoa que pensa assim, né, morreu desviado, então não foi para o inferno, ou foi para o lago de fogo. Como que eu explicaria isso dentro de um biblicamente falando, né, de uma pessoa que é um cristão genuíno, mas só que morreu de uma forma assim, um pouco triste. A segunda pergunta Espírito Santo, ou Espírito, simplesmente colocado com o E maiúsculo, e Espírito de Cristo, qual a diferença? Ou é tudo a mesma coisa? Bem, número 1, meus irmãos, ninguém tem condição de saber com absoluta certeza sobre a salvação de ninguém, quer esteja frequentando a igreja, quer não esteja frequentando. É óbvio que o fruto de quem está perseverando no serviço de Deus, perseverando no serviço aos santos, de quem continua, né, dando fruto na sua vida, é mais fácil você identificar. Mas você ficaria surpreso, eu me lembro de uma história muito interessante de uma irmã amiga nossa, que da igreja que ela estava começando a frequentar, né, Deus permitiu que ela visse uma irmã com um rosto de demônio bem na fileira, na frente dela, quando ela se virou para trás. Então, há dentro de nossas igrejas incrédulos da mais alta ou mais baixa potência, que às vezes nós nem sabemos, especialmente se é uma igreja que não prega de verdade o evangelho. Então, não se iludam. Teve casos de igrejas onde aconteceu um endemoniamento, foram tentar fazer uma coisa, o que aconteceu vários endemoniamentos. Crente não fica endemoniado, eram incrédulos que estavam no meio da igreja, certo? E caíram. Então você não tem nunca como saber. Por isso que Paulo fala, inclusive para os coríntios, verifiquem se vocês estão na fé mesmo, para que nem a pessoa se auto-engane, ok? Quanto aos que estão lá fora, da mesma maneira, essa pessoa, eu poderia analisar a vida dela, tipo, ela se afastou faz 5 anos, ela está afundada no pecado, afundada mesmo, vivendo como um incrédulo. Você nota no linguajar, né? Nas companhias, nos locais que ele vai. Eu posso, meu irmão, deduzir que nunca houve uma conversão, ok? E simplesmente ele voltou ao seu habitat natural. Ele saiu do cacum, enfim, do invólucro da religiosidade, do casulo da religiosidade, né? E que estava limitando a sua vida, e agora ele está mostrando sua verdadeira natureza. Por quê? Porque há provas, há evidência, mas eu não tenho como afirmar 100%. Agora, uma coisa eu sei, que o Filho de Deus, ele jamais vai ficar sem disciplina. Deus não vai deixar seu filho dar as costas para o evangelho ou para a vida, né? De igreja e tudo mais, e vai simplesmente de braços cruzados. Ele vai ser disciplinado. Isso aí é finalzinho do texto de Hebreus, né? Se vocês estão sem disciplina, vocês não são filhos, são bastardos. Então Deus vai atrás. E eu vi isso na vida da minha família, né? Como claramente aqueles que apenas eram gato de garagem, né? Como diz, gato que nasce em garagem não é automóvel. Nasceram numa família cristã, mas nunca de fato se converteram. E ele continua no mundo até hoje, servindo ao Deus cultural. Enquanto que alguns outros, né, receberam a devida saraivada de Deus, botaram o rabinho entre as pernas e voltaram. Inclusive meu pai. Meu pai ficou, nem lembro, quase 14 anos afastado do evangelho. Agora, nesse meio tempo, eu nunca vi um comportamento que completamente desabonasse a sua vida. Mas havia ali, é claro, uma relutância. E detalhe, saiu, nem era por causa de pecado dele, que é pior, por causa de pecado dos outros, e tomou uma atitude completamente absurda. Então, entendeu? Não tem como eu afirmar categoricamente
há de se esperar que aquele irmão que tenha morrido desviado da igreja, da comunhão, né, tenha mantido a sua comunhão com Deus, né, porque era crente de verdade e morreu no Senhor. Estar dentro da igreja, queridos, não é garantia de lugar no céu, não. De jeito nenhum. É óbvio que eu acho muito mais certo um cristão estar aqui, congregando, a comunhão, onde você tem tudo que a palavra de Deus fala que você ganha de estar junto com a igreja. Agora, infelizmente, tem gente que opta por ser crente de casa. Para mim, vai ser bem deficiente essa vida cristã, em muitos fatores, muitos. Mas eu não vou nunca dizer que esse camarada não é crente, né? O que eu não acho certo é ele se achar que há, inclusive, no movimento desigrejado, melhor do que quem está aqui, no sistema religioso, né? Porque ele essa semana foi chamado de escravo 3 vezes. Até que ele descobriu que era pastor. Aí eu já virei o escravizador. Tô aqui, ó, dominando todos vocês aí. Então, essa mentalidade tacanha, pequena, aí eu começo a ter dificuldade que a pessoa realmente tem um coração renascido, porque ela se acha, né, o ápice do evangelho. A segunda pergunta era sobre o Espírito de Cristo, né? Não é a mesma coisa. Esse é o Espírito de Cristo. Ele está se referindo ao próprio Senhor Jesus, né? Então, há 2 opções aí de interpretação. Essa é a que eu acho melhor. A segunda é que está sendo usada apenas num possessivo, genitivo, né? É que é o Espírito Santo que Cristo enviou. Então, essas são as 2 opções. Eu prefiro a primeira, em que Paulo, quando, por exemplo, fala que o Espírito de Cristo me impediu, é que o próprio Senhor Jesus ali o impediu de ir em tal ou tal lugar evangelizar. Então, eu não entendo como sendo sinônimos. Tá? O Espírito de Deus é sinônimo de Espírito Santo, porque a gente vê isso como a Bíblia usa. No Espírito de Cristo, eu entendo que é realmente falando da pessoa de Jesus mesmo. Ok? Muito bem, irmãos. Acho que está na hora do nosso breakzinho. Tá? Vamos lá? 5 minutinhos. Daqui a pouco a gente volta depois dos nossos comerciais. Ok, meus irmãos, dando sequência aqui, nós vamos falar sobre um parênteses importante aqui na obra do Espírito nos crentes, ok? Inclusive está escrito ali, importante. Atenção, vocês verão em qualquer momento. Plum. Olha lá, irmãos, a noção de que um eventual batismo espiritual acompanhado de línguas deve ser buscado com jejuns, vigílias e orações é estranha ao Novo Testamento. Ninguém na Bíblia jamais foi batizado pelo Espírito ou tendo falado em línguas após uma busca incessante. Todos que receberam essas dádivas sequer sabiam que elas existiam e jamais as pediram, buscaram ou se esforçaram para alcançá-las. Okay? Para ilustrar isso, Atos capítulo 2, o próprio texto da chegada do Espírito Santo. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente, veio do céu um som como de um vento muito forte e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Então, vendo aí que não há nenhum esforço humano, nenhuma busca intencional do ser humano nesse texto. Atos 10, 44, 46. Enquanto Pedro ainda estava falando estas palavras, o Espírito desceu sobre todos os que ouviam a mensagem. Os judeus convertidos que vieram com Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo fosse derramado até sobre os gentios, pois os ouviam falando em línguas e exaltando a Deus. Então, primeiro, irmãos, não há nenhuma evidência de busca de alguma coisa volitiva, né, de intencional para que isso acontecesse. Mas eu quero aproveitar esse texto aqui para destacar outra questão, que é exatamente como que o Espírito Santo vem, certo, sobre esses gentios na casa de Cornélio, esse que está acontecendo em Atos capítulo 10. E essa é mais uma ocorrência aonde o dom de línguas aparece, certo? Em primeiro lugar, em absolutamente nenhum lugar aqui está se referindo a uma língua estática ou uma língua sem sentido, ok? Eu não sou exatamente um amplo poliglota, mas
falo minhas línguas aí do cacetado e outras, e em todas elas, e eu posso aqui inclusive consultar uma língua indígena, ela possui sujeito, predicado, gramática, ortografia, tudo. Todo idioma possui a mesma coisa. Eu sei que há alguns irmãos aqui que vieram do movimento pentecostal. Oi? Ok. Vieram do movimento pentecostal. Eu andei bastante no meio deles. E eu, certo? Jamais vi uma demonstração de línguas que tivesse algum tipo de coerência lógica, linguística, gramatical. Ok? Muito pelo contrário. Certa feita, eu estava em uma reunião e o irmãozinho, né, começou a falar cerca de 8 ou 10 sílabas, supostamente em línguas. Aí uma irmã se levantou e disse: assim diz o Senhor, igreja. O irmãozinho foi e repetiu as mesmas 8 ou 10 sílabas. Aí a irmãzinha: eis que estou contigo. Ele repetiu, e cada vez que ele repetia, ela vinha com uma frase diferente. Irmãos, você precisa ser muito crédulo. Não é crente não, crente é bom. Você é muito crédulo para acreditar que aquilo ali era alguma coisa real, espiritual. Que espírito é esse que não tem nem a capacidade de capacitar o seu vaso de falar algo que seja coerente, certo? Uns já acompanharam mensagens ou coisas que são traduzidas, né? Nós tivemos na nossa conferência o TED Trip, vocês viam claramente que ele falava uma coisa em inglês, mesmo que você não fale inglês, e eu traduzia, e as coisas se variavam, porque língua é assim, certo? Ela não é simplesmente a mesma, os mesmos fonemas significando outra coisa, tá? Segundo, em Atos, quando você tem uma manifestação em que há uma interação de línguas, que é Atos 2, o que é dito lá? Como que nós ouvimos no nosso próprio idioma? Jerusalém estava cheia de turistas religiosos. Era um pessoal que era gentio, ok? Ou que era judeu, mas foi criado em países estrangeiros, portanto não falavam direito ou falavam pouco o aramaico e o hebraico, e eles vieram a Jerusalém por ocasião da festa do Pentecostes, como continua acontecendo até hoje, diga-se de passagem, certo? Um monte de peregrinos vão para lá na Páscoa, especialmente, para participar das festas religiosas. Estando lá, certo? E lá diz, medos, parças, um monte de gente de outros idiomas, eles ouviram o que os cristãos estavam pregando na sua própria língua, certo? Não é isso que a gente vê hoje, tá? Eu vou falar um pouco mais sobre este dom de línguas que eu estou falando aqui, quando a gente chegar nessa parte. Só para destacar mesmo essa importância de a gente ver como que o texto já nos serve para entender direito o que está acontecendo. Outra questão, irmãos. Pastor, mas eles foram batizados na casa de Cornélio e eles falaram em línguas. Sim, por quê? Porque Pedro estava sendo acompanhado de outros judeus. Isso deu treta ou não? Deu. Concílio de Jerusalém. Pedro foi acusado de entrar na casa de gentios e de comer com eles, certo? Então, aquela manifestação na casa de Cornélio e a manifestação que acontece também em Samaria, por ocasião da pregação de Filipe lá, tinham como objetivo quebrar as barreiras culturais, muito mais barreiras étnicas, que os próprios cristãos judeus estavam colocando. Irmãos, a igreja só sai de dentro dos judeus por causa da perseguição de Atos capítulo 8, quando o Estevão é morto. Eles fazem exatamente o que eles fizeram no Antigo Testamento. Pegam Deus e é só nós. Os próprios cristãos fizeram isso. E aí com a perseguição eles se espalham, e aí começam a pregar em tudo quanto é lugar, e aí começa a acontecer o que acontece em Samaria, e aí finalmente o que acontece em Atos capítulo 10. Esse é o objetivo de porque ali teve uma manifestação visível, né, externa, no caso de línguas, para que esses judeus fossem confrontados, tá? Porque, inclusive, eles vão dizer assim, como que a gente vai negar o batismo, e ele está se referindo agora ao batismo nas águas, aquele a quem o Senhor não negou o dom do Espírito Santo? Não faz sentido, certo? Porque, obviamente, eles não podiam contra aquilo que Deus estava fazendo. Aí, quando chega em Atos capítulo 15, o Concílio de Jerusalém é convocado, por quê? Alguns não se conformavam com isso. Eles queriam manter o cristianismo dentro
judaísmo, certo? E aí você começa a compreender o que acontece em Gálatas, né? Como é que eles começam a querer judaizar a fé cristã, porque não haviam de verdade entendido que o evangelho era para o mundo todo. Diga, Thiago, já está com o mic aí? Sou, pronto. Tem uma pergunta em relação a um versículo lá de 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 2, que diz assim: pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Eu queria entender se essa língua poderia se referir ao dom de língua, de falar línguas estrangeiras, porque ele fala que não fala a homens, então fica da ideia de que, e ainda fala sobre mistério, aí fica parecendo que é uma língua totalmente desconhecida. Primeiro porque botaram nessa palavra mistério algum tipo de categoria espiritual superior, né, que não tem absolutamente nenhuma base bíblica para tal. Bem, o que eu entendo desse texto, meu irmão, é que o dom de línguas, ele não precisa necessariamente ser usado publicamente, certo? Ou não precisava ser usado publicamente. Ele poderia ser usado em uma situação de comunhão com Deus, de devocional pessoal. No contexto, se você vai usar publicamente, precisa haver intérprete, certo? E ainda diz um número limite. 2 de cada vez. Então você tinha uma reunião da igreja, certo? É um tempo, amados, onde o Novo Testamento está se formando, a revelação é limitada, muitas e muitas vezes ideias errôneas aconteciam nas igrejas. Então havia uma necessidade ainda maior de uma supervisão divina sobre a igreja, que hoje o Senhor continua fazendo através das Escrituras. E ele fazia isso intervindo na igreja através de profetas, a gente vai tratar deles mais adiante, não sei se ainda hoje, de profetas e também de pessoas que traziam mensagens em línguas, desde que houvesse intérprete. Por quê? Porque senão era algo entre a pessoa e Deus, ok? Vamos supor que isso significa que essa língua poderia ser algo não compreensível, ou algo não existente na experiência humana, ok? Não era francês, não era inglês, não era latim, não era nada, não era Yanomami, não era nada, não existe. Ainda assim eu vou garantir aos irmãos. E aí, se alguém puder me corrigir com a sua experiência, não tem problema. Eu nunca vi nem acontecer e nem vi nenhum relato em 2000 anos de história que tenha acontecido. Todos os relatos que eu conheci eram idiomas, todos eram idiomas. Eu nunca vi um relato de línguas que não fosse um idioma conhecido, mas que fosse alguma coisa pelo menos coerente. O que eu digo coerente, meus irmãos? Sujeito, verbo, predicado, variação de fonemas. Se eu, de uma hora para outra, se eu começar a dar minha aula em inglês ou espanhol, vocês vão notar que a coisa não é a mesma coisa. Não tem como você precisa falar o idioma. Essa semana retrasada a gente estava assistindo um negócio em turco. Eu não entendo nada de turco, né? Os terroristas eram turcos, então a parte deles estava falando em turco e estava com a legenda. Mas você nota a mudança de fonemas, você nota o acompanhamento. E de novo, irmãos, com toda seriedade, na minha experiência, o que eu vejo é a repetição de mesmos fonemas e ainda tem pior. Quando você está numa igreja só, quase todos falam iguais. Há muita pressão, irmãos, no meio pentecostal para você não ficar para trás. Essa é a verdade. Para você não ser excluído da casta, do grupo, daqueles que têm o dom. Então, a imitação é o caminho. Você acaba se sugestionando a fazer aquilo, tá? A fazer o que o outro fez e ter uma experiência que você entende autenticando aquilo que você está querendo crer, ok? Mas, infelizmente, a gente não vê isso, nem sustentação bíblica e nem comprovação na realidade, na experiência que a gente vê ao nosso redor. Agora, de novo, não, pastor, eu estava em tal lugar e o irmão falou numa língua lá que ninguém conhecia e eu vi a variação de fonemas, eu vi lógica, ele realmente falou tal. Aí eu tenho que fazer a segunda pergunta, teve intérprete? Porque o que Paulo fala em Coríntios capítulo 14 é: fique quieto.
Irmãos, eu não sou o único que pensa assim, não. Eu sempre lembro dessa história que eu ouvia muitos anos atrás, quando eu cheguei em Boa Vista. Falecido pastor Grangeiro, pastor dessa Assembleia de Deus enorme que está bem aqui, certo? Estava em um culto, lá levantou uma irmã. Deixa eu abrir um parênteses aqui, meus irmãos. Se isso vai para a internet, vamos chamar de misógino. 90% das confusões que eu vi nas igrejas pentecostais são provocadas por supostas profetisas. É a irmãzinha do coque, é a irmãzinha... Parece, meus irmãos, que é uma disputa. O pastor está lá na frente pregando, mas tem essa irmã que tem que ser uma bênção, tem que falar a profecia, tem não sei o quê. Essa também, de novo, minha observação que eu vi durante a minha vida. E lá estava o pastor Grangeiro tentando pregar, e a irmãzinha se levantou. E ela levantou e começou blá 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 xila cacatã catapatá. Ele esperou um pouquinho, ele parou assim. Irmãos, só um minutinho. Alguém tem a interpretação do que a irmã está falando? Não. Então, cale a boca e sente. Eu admiro um pastor que, apesar de eu não concordar plenamente com a doutrina dele, ele pelo menos é coerente. Ele não acho que ele desacreditava do dom de línguas, mas ele sabia o que o texto bíblico faz. E, de novo, meus irmãos, eu nunca vi um pentecostal fazer isso. Não, pastor, que sou batista. Eu já falei para vocês, eu convivi em tudo quanto é lugar e muito. Tinha semana, irmãos, que eu congregava mais com o pentecostal do que com o batista. Mas sabe por quê, irmãos? Eu não tenho problema de aproveitar o que é de bom em qualquer igreja. Eu sei separar a espinha do peixe. Eu não preciso ficar engasgado com a espinha aqui. Então, na segunda, eu ia na Batista Renovada, na terça, eu ia na Presbiteriana Renovada, na quarta, eu ia na minha igreja, na quinta. Cada dia da semana, eu ia numa igreja. Toda sexta-feira, eu ia numa vigília diferente. E é vigília. De 10 às 6 da manhã. E eu aprendi muito. Mas também aprendi também o que não é. Que eu via cada coisa. Cansei de estar lá tocando meu teclado e tal. Aí tá lá o pessoal orando na cabeça do pessoal para falar em línguas. Eu falei assim, quanto tempo eu tenho que ficar tocando aqui? Porque... Aí eu fiquei pensando assim, fala logo para eu poder sentar. Eu já tô cansado. Irmãos, a forçação de barra, uma coisa, um empurra de cabeça e tal. Por quê? Porque é a cultura, é a pressão para que isso aconteça. É interessante, amados, que a prova de uma vida cheia do Espírito Santo não é quantos dons você tem, é quanto do fruto domina a sua vida. Essa é a prova. Inclusive, eu falei sobre isso no Congresso de Adolescentes na semana passada. Essa que é a marca de se você está andando no Espírito, se o fruto está presente. Especialmente se você vive para o outro. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Crente que vive em si mesmado, que vive esquentando o banco, que não está, a gente está falando sobre busca, né? Que não está buscando como servir, não é crente cheio do Espírito Santo. Isso eu posso garantir com base bíblica. Crente que não serve, não serve. A gente é salvo para servir tanto o mundo, naquilo que é possível, quanto os irmãos. Ok? Só seguindo um pouquinho mais embaixo do mesmo capítulo que o Tiago leu, ele vai falar algo muito semelhante que o senhor falou. Ele vai falar, assim acontece com vocês. Se não proferirem palavras compreensíveis com a língua, como alguém saberá o que está sendo dito? Vocês estarão simplesmente falando ao ar. Sem dúvida, há diversos idiomas no mundo, todavia, nenhum deles é sem sentido. Portanto, se eu não entender o significado do que alguém está falando, serei estrangeiro para quem fala e ele será estrangeiro para mim. Nesse trecho aqui, que ele fala que tem vários idiomas no mundo, mas nenhum deles é sem sentido, não dá a entender que o que não deve ser falado é justamente esse idioma que não faz sentido e que não é compreendido? Não, para mim não, porque ao meu ver nem existia. Então não haveria sentido de Paulo alertá-los de que isso não fosse feito, porque eu não entendo que sequer exista uma falar em línguas estático. Vale destacar, irmãos, que aquela palavrinha línguas estranhas, que algumas traduções têm, isso não existe no original, certo? Não existe estranhas. Não sei exatamente por que alguém inventou de colocar isso lá. Então, se eu estou entendendo direito da sua pergunta, Paulo estaria alertando-os que não permitisse o dom de línguas que não tivesse uma lógica, uma compreensão.
É isso que você está perguntando? Na verdade, o que eu não entendo é que se o dom de línguas era realmente falar em outras línguas, em línguas diversas existentes, por que ele alertaria sobre isso? Em falar uma língua que não é compreendida como as outras línguas? Não entendi. Eu confesso, não entendi a pergunta. Não, é porque o senhor falou que... Não, eu sei o que eu falei, só não sei o que isso tem a ver com o texto em si. Paulo está alertando que toda língua tem um significado, tem uma lógica, não é isso que ele está falando? Certo? Aí continua o texto. O que o texto continua falando depois? Assim acontece. Sem dúvida, há diversos idiomas no mundo, todavia nenhum deles é sem sentido. Portanto, se eu não entender o significado do que alguém está falando, serei estrangeiro para quem fala e ele será estrangeiro para mim. Então, ele está falando claramente que tudo tem um sentido. Então, aí não está no contexto onde ele está falando da necessidade de intérprete. Então, ele está falando da necessidade de intérprete porque se vocês falarem numa língua sem interpretação, e não ter, obviamente, uma língua que as pessoas não conheçam, né? Se eu falar com vocês aqui em sânscrito, eu edifiquei quem? Todas as línguas têm um significado, então precisa de interpretação para que aquilo que eu falei, certo, chegue ao entendimento da igreja. Então o argumento aí é que toda língua tem a sua lógica, toda língua tem a sua interpretação. Então não permitam no meio da igreja que alguém simplesmente comece a falar sem que alguém venha e diga, não, esse é o significado, é esse que o senhor está falando, alguém venha interpretar. Porque o que provavelmente acontecia em Corinto, meus irmãos, lembra que lá havia várias disputas, né? De quem é a celebridade cristã que eu gosto, divisões e tudo mais. Então, provavelmente, havia uma disputa de quem tinha esse dom ou aqueles como sendo melhor do que o outro. E aí ele começa a falar, ele está virando bagunça. O culto de vocês, alguém chega lá e diz assim, isso é uma desordem, é uma bagunça. E Deus, obviamente, não se agrada disso, certo? Então, eu entendo que o texto está falando nesse sentido, tá? Que Paulo está orientando que a necessidade de interpretação para que os irmãos não ficassem sem edificação, certo? Interpretação de uma língua conhecida, de uma língua existente, ok? Fala, André. Ok. Então, o senhor está dizendo que esse texto ele reconhece a possibilidade do dom de línguas existir, só que nós estamos tratando de como da melhor forma de expressá-lo, né? Porque eu queria saber se é isso que o texto aqui no versículo 13 está dizendo. Diz, portanto, quem fala em línguas deve orar pedindo também a capacidade de interpretar o que é dito. Pois se oro em línguas, meu espírito ora, mas eu não entendo o que estou orando. É o que estou dizendo. Esse texto está dizendo que é possível uma pessoa ser levada a um êxtase espiritual e falar coisas que nem mesmo ela está compreendendo? Desde que seja uma língua, um idioma. Eu vou usar a palavra idioma que fica mais fácil, desde que seja um idioma, certo? Aí é que está. Nessa experiência, isso não cabe na reunião dos santos. Isso é lá no seu devocional, certo? Lá no monte de areia no seu quintal, né? Achou que ia falar lá no monte, né? Aonde você quiser, debaixo da mangueira. Agora, se você está na congregação, esse é o argumento de Paulo. Tem que haver intérprete. Inclusive, ele coloca, pode ser você mesmo. O melhor é que seja outro, porque agora você tem a confirmação por duas testemunhas. Agora, irmãos, claro que isso está sujeito à carnalidade, né? Alguém simplesmente inventar uma interpretação. Porque tudo que você puder esperar do ser humano, ele vai fazer. Então, tanto pode acontecer a coisa real, como pode acontecer algo somente fruto de carnalidade. Na história da igreja, o que eu verifiquei foi essa categoria, onde alguém falou em um idioma que não conhecia, e ele continuou não conhecendo, ele continuou não entendendo, mas outra pessoa interpretou, outras pessoas entenderam aquilo que eles falaram. Aconteceu, inclusive, aqui na Amazônia. E detalhe, você deve estar pensando assim, nossa, era um missionário bem pentecostal, né? Muito pelo contrário. Batista
hiper tradicional. Comprovando, meus irmãos, de que não é uma questão denominacional, é soberania de Deus quando tem que usar. E, depois daquela ocorrência, o missionário continuou não sabendo falar no idioma e nunca mais se repetiu. Então, Deus usou numa ocasião específica, em pleno século XX, não foi no XXI, né? No século XX, para abrir as portas do evangelho aqui naquele lugar através de um idioma, do dom de idiomas. Eu já vou começar a falar assim, que é mais fácil do que ficar tendo que explicar todas as vezes. Ok? Tinha mais alguém aqui? Não. O que é, Vitor? Ô, pastor, é que muitos pentecostais, eles falam do sobrenatural, que no momento que está falando em línguas e está falando da espiritualidade, do Espírito, baixar o Espírito Santo, falar no sobrenatural. Eu queria que o senhor explicasse melhor essa questão da sobrenaturalidade do momento que o pentecostal acha que está falando em línguas ali na congregação. Não, o que acontece muito, meus irmãos, é um êxtase provocado, como eu falei, pela pressão e pela sugestão, porque quando você começa a participar de uma cultura onde, entre aspas, todo mundo está tendo aquela experiência, você não quer ficar para trás, você quer aquilo. Eu conheci colegas, amigos, né, que eles literalmente tinham crises espirituais, porque o irmãozinho dele, né, de sangue, o irmão mais novo dele teve uma experiência. Esse é um grande problema, irmãos, com experiências espirituais. Lembra que eu falei há algum tempo atrás, nem se foi domingo passado ou em outra aula, que teve um irmão da nossa igreja, foi domingo passado, né? Foi curado de presbiopia, né? A vista cansada, né? Literalmente presbiopia, vista de ancião. Então é a dificuldade que você tem, como eu olho para o papel, está tudo fora de foco. Então eu dou uma afastada, porque melhorou um pouco, ou eu tenho que colocar os óculos, certo? Ele foi curado. Nós não fizemos alarde, nós não trouxemos o irmão para trazer o testemunho dele aqui na frente, a gente não criou, irmãos, vamos usar a campanha da cura da presbiopia. Esse é o problema, eu vi isso inúmeras vezes, inúmeras. Numa igreja batista renovada que tinha lá na minha cidade, meu bairro, aos sábados tinha um culto do testemunho. Era absurdamente lotado. Já tinha nego pendurado até na janela, se pudesse. Sábado. Domingo de manhã na EBD, gato pingado. Ah, não. É a necessidade da busca do espetacular. Certo? Deus faz, mas claro que Deus faz. Óbvio que Deus cura o que Ele quiser. Deus curou minha mãe. Meu mãe teve um AVC uma semana antes do primeiro culto da nossa igreja, 20 anos atrás. Primeiro, não ter morrido com 4 AVCs, não, aneurisma. Com 4 aneurismas já foi um milagre em si. Mas ela ficou com uma sequela. O olho dela, os aneurismas foram nessa região aqui, esse olho perdeu o eixo e ficou para fora. E ela usava um tampão, fazia muita fisioterapia ocular, mas nada resolvia. No meio de um culto, batista, olha aí, ó. O culto da manhã ainda, se eu não me engano, até, acho que era, né? Porque o culto do poder era da noite, né? Como todo mundo sabe. Então, brincando. Então, ela estava lá e o pastor tinha um momento de oração, ele perguntou se alguém tinha algum agradecimento a fazer. E a irmã fez o agradecimento, a outra fez e tal. Aí minha mãe começou a sentir um incômodo, certo? E aí tirou o óculos com o tampão e aí levantou a mão. Aí o pastor dela falou assim, mas a irmã Eunice, a gente sabe que ela tem um agradecimento muito grande. Ela, não é novo. O que é? Tô vendo um pastor só. Porque quando o olho dela estava para cá, ela via a imagem dobrada. Ela levantou a mão, estou vendo um pastor só. Houve muita alegria, houve muito choro, claro, porque foi naquele momento. Mas minha mãe não virou o ministério, né? A mulher que foi curada, aí saiu por aí. Que é exatamente o que eles fazem. Quanto mais fantástico a cura, aí que vira ministério mesmo. Eu conheci um camarada que ele levou um tombo de moto, ele quebrou 18 partes do corpo dele. Né? Ele era um cara grandão, né? Fisiculturista desse tamanho, aí ficou pesando 50 quilos, todo quebrado. Deus ainda salvou a vida dele e tal. Ele transformou em ministério.
Então, quer dizer, irmãos, essa necessidade da fanfarra, né, apaga o amor da igreja, né, a palavra, ao estudo, aquilo que realmente dá base para a nossa vida. Então, nunca deixe de orar por um milagre, mas nunca coloque também isso como prioridade ou coisa de mais destaque na sua vida, certo? Essa é a diferença em termos de sobrenatural. Sobrenatural é óbvio, não existe vida espiritual, vida cristã sem o sobrenatural. A vida cristã, meus irmãos, é uma vida mística, mas não é uma vida misticista. Há diferença. O místico, tá? Inclusive, Calvino falava muito, que ele escreveu, o máximo que ele escreveu, a maior parte que ele escreveu foi sobre a união mística do crente com Cristo. A pessoa acha que foi sobre predestinação, né? Ele falava sempre sobre estar em Cristo, como isso muda a nossa vida, como fortalece a nossa vida. E ele falava da união mística. Então, é sobrenatural, mas não precisa ser algo que torne-se um carro-chefe, né, da nossa propaganda. A irmã Jane quer falar, precisa do Mike, irmão, senão eu tenho que ficar repetindo a gravação aí. Ajuda aí. Agora foi. Pastor, o que eu percebi dessa discussão toda é que não observaram o foco, a mudança total do foco para o eu, para o homem, e não para Deus. Eu tenho os dons, os meus dons, nessa questão de conseguir um milagre, que eu já vi várias questões de se formar uma igreja em cima de uma pessoa que era um ex-usuário de droga. Né? Ele virou pastor e aquela coisa, e as pessoas... Ele era ex-alguma coisa. O foco não é o eu ou o meu, o que eu vou conseguir. É o que eu posso e que eu estou louvando a Deus. Que o foco tem que ser sempre Deus e não eu. Né? Eu acho que tem que constar isso, que as pessoas realmente vão. Eu percebi em outra igreja que eu fui. Quando o pastor estava falando a palavra ali e tudo... Aí quando era, agora vamos abençoar. Todo mundo levantou. Era aquela confusão, quando o pastor estava falando a palavra, todo mundo conversando. Mas quando foi na hora da bênção, foi aquele rebuliço. Então, assim, o foco realmente tem que ser em Deus. Não é em geral, é claro, mas é uma visão muito utilitária da vida cristã. Como é que ela preenche a minha necessidade? Como ela atende ao que eu preciso agora, né? O meu eu, e assim por diante. Nós vamos dar só mais uma caminhada aqui no próximo slide. Habitação é outra obra do Espírito na nossa vida. Também a partir do momento da conversão, o Espírito Santo passa a habitar permanentemente no crente, seja qual for o nível do seu conhecimento ou maturidade. Essa realidade confere ao crente segurança e paz. Ademais, de acordo com Paulo, a habitação do Espírito transforma o corpo do crente num templo santo, devendo o cristão, por isso, evitar fazer uso pecaminoso dos seus membros. Ao que tudo indica, a habitação permanente do Espírito não era privilégio dado aos santos do Antigo Testamento. Por outro lado, Pedro parece dizer que o Espírito estava nos profetas de forma constante. Seja como for, João ensina que uma mudança ocorreu em algum aspecto na forma como o Espírito passou a ser dado aos crentes depois que o Senhor foi glorificado. Então vamos lá, irmãos. A gente vai só esse slide aqui, mas tem coisa importante aqui. Foi uma discussão, inclusive com o nosso preletor da nossa conferência em outubro. Durante 2 ou 3 aulas nós debatemos isso com ele. Então vamos começar do começo. Primeiro, o Espírito é dado, irmãos, independente da maturidade, certo? Ou do que o cristão em si tiver feito. 1 Coríntios 6,19. Acaso não sabe que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Vocês. Paulo está falando com todos os coríntios e lembra, ele acusa os coríntios de serem o que, irmãos? Capítulo 3. Alguém me ajude, alguém que lê Bíblia. Carnais. E esses crentes carnais eram a habitação do Espírito Santo. Então não é privilégio de uma metade, quem sabe mais, quem serve mais, quem prega mais. Não. Toda a igreja, independente de conhecimento ou maturidade. E essa realidade nos dá segurança e paz. Romanos 8,14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam o Espírito que os escravize, para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos, Abba, Pai.
O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Então, talvez você já tenha passado muitos passos por aquela insegurança momentânea a respeito da sua salvação e tudo mais. O que você deve buscar? O testemunho, a paz, a confirmação que o Espírito traz na nossa vida. Isso você vê, por exemplo, se você ouve a voz ou sente a direção do Espírito, especialmente mostrando a você o que é certo, o que é errado, isso é uma comprovação que deve trazer paz e segurança a respeito da sua salvação. Por quê? Porque o Espírito não faz isso com o incrédulo. O Espírito não conduz incrédulo. O Espírito só acusa. Ele convence e acusa do pecado, da justiça, do juízo para trazer arrependimento, certo? Mas ele não capacita, ele não muda a direção do incrédulo, assim como ele obviamente faz com as nossas vidas. Como o Espírito habita em nós, nosso corpo deve ser usado para a glória de Deus, os nossos membros para a justiça. 1 Coríntios 6, 15 a 20. Vocês não sabem que os seus corpos são membros de Cristo? Tomaria eu os membros de Cristo e os unirei a uma prostituta? De maneira nenhuma. Vocês não sabem que aquele que se une a uma prostituta é um corpo com ela? Pois, como está escrito, os dois serão uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete fora do corpo os comete. Mas quem peca sexualmente peca contra o seu próprio corpo. Acaso não sabe que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Uma coisa que eu admiro no apóstolo Paulo, moço, como ele é capaz de tratar um assunto e, ao mesmo tempo, dar pinceladas em diversos outros assuntos. Ele faz isso direto nos seus ensinos. Eu não tenho nem tempo para explorar tudo que ele fala aqui, mas o mais importante, meus irmãos, é que o nosso corpo precisa ser usado em santidade, porque o Senhor habita nele, ele habita em nós. Nós somos o templo do Espírito, né? A ideia bíblica, é interessante isso, não é que eu sou o templo do Espírito, é que eu, junto com a igreja, né, nós somos o templo do Espírito Santo, e por isso precisamos glorificar a Deus com o nosso corpo. É interessante que o mesmo ato que aqui ele trata como pecaminoso, porque está sendo feito de uma maneira errada, é abençoado dentro do casamento. Não é interessante isso? Então, eu estou destacando isso, meus irmãos, que de novo não é nosso assunto, mas Paulo faz essas digressões, porque de uma maneira que eu não consigo entender, né, durante muito tempo na história da igreja, sexo foi visto como algo pecaminoso. Incrivelmente, ainda tem crente que pensa dessa maneira hoje. Enquanto, na verdade, o autor de Hebreus vai falar lá no finalzinho que o leito conjugal é abençoado. Então, é tão interessante, irmãos, como há muitas coisas que a gente pode tratar da mesma maneira. Quando você saboreia um bife, aquele bife bem passado, né, no molho madeira, estou acabando com vocês ou não? Certo? Com champignon, eu gosto muito também do lado, né? Fica a dica se alguém quiser e tal. Deus está abençoando, foi dado por Deus. Já falei, irmão, se não fosse para ser gostoso, tudo tinha gosto de papelão. Você comia só porque tem que viver, né? Mas Deus deu o salgado, o doce, o azedo para o nosso prazer. Aí o que a gente faz? Consome 6.000 calorias num só dia. Isso é pecado. Porque eu estou fazendo uma coisa que eu não preciso. É a idolatria do meu prazer. E aí você pode aplicar absolutamente todas as coisas. Certo? Quando alguém diz assim para mim, não vejo a hora de aposentar para viver de pernas para o ar. Eu não entendeu ainda. Desde o Éden, Deus falou assim, você vai trabalhar. Você não precisa bater cartão, você não precisa ter emprego, mas você tem que ter uma vida produtiva. Especialmente se você não tem mais emprego, para a glória de Deus, na obra de Deus. O casal lá do Rio de Janeiro se aposentaram muito perto um do outro e decidiram se mudar para Santa Catarina, que é um dos estados menos evangelizados da federação. Eles procuraram na Junta de Missões Nacionais, onde tinha um trabalho missionário, entraram em contato, né? Tem lá a sua aposentadoria, cai todo mês na conta, né? Então, feito pela vida, e se transferiram para Santa Catarina para auxiliar o missionário. Irmãos, isso é a visão que me edifica. Alguém que entendeu, queridos, que a gente vai morrer servindo e não deitado numa praia, numa rede com um coco na mão, né? Lembra da mensagem de John Piper? Que o casal se mudou para Boca Raton, na Flórida, e passava os dias colecionando conchinhas.
né? Essa que ele viu no artigo da Reader's Digest, que é uma revista. Aí ele diz assim, esse pessoal vai chegar no céu e dizer, Senhor, olha a minha coleção de conchinhas. Ah, pastor, você acha que a gente não tem direito de experimentar a vida, de lazer e tudo mais? Não é isso não, irmãos. Mas quando você reduz a sua vida, a sua existência, a ficar de papo pro ar, porque você acha que já trabalhou demais, na minha visão, acho que alguma coisa está fora do lugar. Bem, nosso texto também fala, irmão, sobre a habitação no Antigo Testamento. E é aí que a porca torce o rabo. 1 de Samuel 16 diz o seguinte, Samuel apanhou o chifre, cheio de óleo, e ungiu na presença dos seus irmãos de Davi. E a partir daquele dia, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi, e Samuel voltou para Ramá. Versículo 14, o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e o espírito maligno vindo da parte do Senhor o atormentava. Davi, no Salmo 51, diz o seguinte, não me expulse da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Então, irmãos, existe uma discussão, inclusive o autor é muito cauteloso aqui em ficar colocando as informações, mas mostrando como se fosse uma coisa que, ao que parece, né, e tal. Então, qual é a tese que eu aprendi quando eu era criança pequena na Ilha do Governador? O crente do Antigo Testamento não tinha o Espírito Santo. E eu, legal, né? O professor da EBD falou isso daí, bora. Aí eu chego no seminário e eu vou para a aula de 1 Coríntios com Edson Naves, nosso pregador de outubro. Né? Foi meu professor. Aí ele fez uma pergunta. Como o crente do Antigo Testamento, o santo do Antigo Testamento, obedeceria sem o Espírito Santo? Aí eu vou passar para ele a resposta, porque eu não sei. Ele fez uma pergunta pertinente, irmãos. Nós não conseguimos, mas aparentemente, né, todo mundo no Antigo Testamento conseguia. Porque também, aparentemente, apenas alguns poucos tinham o Espírito Santo, como, por exemplo, Davi, Saul, Samuel e assim por diante. Então, tem como fechar a questão? Tem como bater martelo? Tem como acabar com a discussão? Não, porque tem 2000 anos que a igreja discute isso. Mas este é o meu entendimento, irmãos. E aí, obviamente, não precisa ser o seu, mas eu entendo que tem coerência com o texto bíblico. Número 1. Sim, os cristãos... Desculpa. Os santos do Antigo Testamento, os aliancistas adoraram a minha afirmação, os cristãos, né? Porque eles acham que a igreja sempre existiu, né? Desde o Éden, mas não. Enfim, os santos do Antigo Testamento, sim, eram habitados pelo Espírito Santo. Porém, não da mesma maneira que o novo nascimento produziu na minha e na sua vida, depois de Atos capítulo 2. Vou repetir. Sim, quem era realmente piedoso e servia ao Deus de Israel, judeu ou não, era habitado pelo Espírito Santo. Porém, não da maneira como nós somos. Tanto que, coração de pedra, coração de carne, essa era a promessa da nova aliança, ok? Primeiro ponto. Segundo, os textos que nós lemos não se referem a essa habitação capacitória ou capacitadora do dia a dia. Era uma unção real, uma unção especial. Por isso que eles eram chamados o ungido do Senhor, né? Eles eram uma unção especial que capacitava reis, profetas, sacerdotes para executar o seu ministério. Não estão entendendo o que eu estou falando? É isso que é retirado de Saul, porque Saul era Saul, a gente já sabe, né? É isso que é colocado sobre Davi, para que ele fosse preservado até chegar ao trono e poder executar o seu ofício, ok? Então, eu faço essa diferenciação, irmãos, primeiro porque todo cristão, meu pai amado, Caio nasci eu, todo santo do Antigo Testamento tinha como ter a ajuda de Deus para obedecer, irmão, não tem como. A nossa carne senão eles continuariam em desobediência, continuariam caindo, continuariam sem conseguir servir ao Senhor, e precisavam de ajuda do alto, como nós precisamos também. Mas nós vemos claramente que a promessa da nova aliança é algo novo. Então, muda a forma como o Espírito Santo trabalha hoje na nossa vida. Ficou claro o que eu acabei de explicar? Ok? Não vai pagar dívida externa, mas é importante que a gente tenha os pingos nos is, né? Bem, ele também fala que o Espírito habitava nos profetas, como a gente falou agora,
numa forma de capacitação, né? 1 de Pedro 1. Oi. Deixa eu só acabar aqui, os textos a gente volta aí. Foi a respeito dessa salvação que os profetas que falaram da graça destinada a vocês investigaram e examinaram, procurando saber o tempo e as circunstâncias para os quais apontava o Espírito de Cristo que neles estava, quando lhes predisse o sofrimento de Cristo e as glórias que se seguiram àqueles sofrimentos. Então, Pedro está colocando aqui que o Senhor Jesus agia na vida deles para que eles pudessem ter a clareza profética de falar o que eles falaram. E ainda assim, muitas vezes eles não falaram de forma tão clara, porque era no limite da revelação que eles podiam receber naquele tempo, né? E, para terminar, João 7, 38 e 39. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Ele estava se referindo ao Espírito que mais tarde receberiam os que nele crescem. Ou seja, mais tarde, depois da morte e ressurreição, em Atos 2, né? Até então o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. Ok? Então, meus irmãos, o texto de Colossenses ali no final vai confirmar que isso não era entendido completamente no Antigo Testamento. O mistério que esteve oculto durante épocas e gerações, mas que agora foi manifestado a seus santos. A ele quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza deste mistério, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Está aí também a diferença. Hoje, obviamente, o Espírito Santo a gente já viu claramente que habita em nós, mas a própria pessoa de Cristo habita em nós, certo? Coisas que os nossos irmãos do Antigo Testamento não experimentavam ainda. Nesse sentido, nós somos ainda mais privilegiados, ainda mais responsabilizados, irmãos. Por quê? Porque nós somos completamente livres do pecado e totalmente capacitados pelo Espírito, desde que não o desobedeçamos. Ok? Diga, irmã. Pastor, eu queria saber se, quando ele fala que que o Espírito Santo habita em nós permanentemente, existe um pensamento da igreja que a partir do momento que o crente sai dessa igreja, vai para o mundo, quando ele volta para a igreja, ele tem que se batizar. Existe uma correlação, batismo e receber o Espírito Santo? Porque existe muito essa conversa. Quando você só vai receber o Espírito Santo se você se batizar, se existe de fato a palavra, tem alguma coisa falando sobre isso. Absolutamente. E de você perder também, assim, porque saiu da igreja, perdeu, pega de novo e faz batismo de novo, batiza de novo. Absolutamente não. Quem inventou essas coisas, eu não sei de onde tiraram, mas da Bíblia não foi. Número 1, o batismo do Espírito Santo, a gente já falou agora há pouco, ele acontece na conversão, quando não acontece no batismo. Né? Eu já vi esse pensamento, não, eu quero ser batizado porque eu quero receber o Espírito Santo e tal. Não, isso não existe. Isso é obviamente, uma má compreensão do batismo do próprio Senhor Jesus, o qual não recebeu o Espírito Santo no batismo. O Espírito Santo veio sobre ele, né, confirmando ali quem ele era para João Batista, a pessoa do Messias. Bem, então não, o Espírito Santo é recebido na conversão. Se a pessoa se afasta da igreja e volta, ela se reconcilia com o corpo, mas não vai ser de novo batizado. O batismo é uma vez só na vida. A única situação, irmãos, que você precisa ser, entre aspas, rebatizado, e nós já fizemos várias vezes na nossa igreja, é quando a pessoa constata que de fato não era convertida quando se batizou. Ok? Então, o irmãozinho me entregou a carta de pedido de membresia, como eu já vi várias vezes. Assim, em 2004, eu fui batizado na igreja do Fogo Santo do Altar, do Chifre, que sobe e desce. Tal. Fui batizado lá em 2004. Aí, em 2010, eu estava em um acampamento e teve um pregador, fulano de tal, e eu entreguei a minha vida a Jesus. O cavalo está na frente da carroça. Ela não tinha como ser batizada porque ela não era convertida. Então, eu nem considero, irmãos, que essa pessoa vai ser rebatizada. Agora ela vai ser batizada de verdade. Né? Isso aconteceu aqui na igreja, pelo menos com 5 a 10 pessoas que eu me lembro, que quando mostrou seu texto, por isso lembra, irmãos, no pedido de membresia, diga, dá seu histórico de vida, diz seu testemunho de conversão, igreja que passou, que aí a gente verifica e a gente conversa com a pessoa e a pessoa diz, pastor, mas não é que é. Porque nós somos, irmãos, credo-batistas. É o batismo daqueles que creem, certo? Por isso não batizamos crianças, por exemplo. A criança não tem como exercer fé. Eu, inclusive, sou
advogado defensor de que se espere um pouco mais. 12, 13 anos, o adolescente tem uma consciência do que está fazendo, ok? Então, nada disso que tais igrejas praticam tem base bíblica. A pessoa volta, ela tem que se reconciliar. Agora, é claro, né? Dependendo como a pessoa, né, viveu lá fora, irmãos, cabe à liderança da igreja verificar se de fato a pessoa era convertida. Às vezes a pessoa não se desviou, ela nunca esteve. Ela esteve no nosso meio, mas nunca se converteu de verdade. Então a gente precisa verificar a conversão da pessoa, conversando com ela. Ela precisa ter essa convicção, ok? Nós vamos encerrar com o Tiago ali, irmãos, para a gente ficar no nosso horário. Porque Jesus, ele disse que deixaria, né, enviaria o conselheiro, o Espírito Santo, para, a partir de então, habitar em nós. Aí eu queria entender melhor como que os santos do Antigo Testamento poderiam fazer parte disso se ainda não havia descido o Espírito Santo da forma que Jesus prometeu. Ok. Eu sei que eles precisavam obedecer e a obediência verdadeira vem através do Espírito Santo, mas ainda assim eu não consigo ver a habitação do Espírito Santo na vida dos santos do Antigo Testamento dessa forma, entende? De novo, eu não falei que era dessa forma. Mas habitação, é isso que eu entendo. Falei que... Esse termo habitação parece uma coisa de constância. Sim, vamos lá. O que eu disse é que havia... Você pode até abrir mão da palavra habitação. Havia um ministério do Espírito Santo sobre os santos do Antigo Testamento para que fosse possível a eles manterem-se fiéis, obedientes, piedosos e assim por diante. Porque o que eu não consigo encaixar é como eles conseguiriam se eu, por exemplo, não consigo. E eu não consigo. Ser Espírito Santo, eu não consigo, irmãos. Eu sou a habitação do Espírito, como você também é. Eu não consigo nem, se eu não mortificar a carne, né, se eu não orar por enchimento do Espírito Santo, se eu não tiver minhas disciplinas espirituais na palavra, na oração. Se eu simplesmente botar as mãos, né, e tal, e ficar boiando na vida cristã, eventualmente o prejuízo vai chegar. A conta vai chegar. O prejuízo, irmãos, a vida cristã não é piquenique, é campo de batalha, certo? Campo de batalha. Então, se você pegar, por exemplo, você fez o TAF essa semana, né? Eu vi lá, Mortinho da Silva, só o pó da rabiola. Por que o Vitor tem que fazer TAF? A gente vai pra guerra? Você tá sabendo de alguma coisa? Olha, o meu reservista tá aí e tal. Não. Mas o militar tá sempre treinando. Ele tá sempre preparado numa eventual necessidade, correto? Mesmo que a gente vive num país que a probabilidade é muito pequena, né? A gente invadir a Argentina ou a Venezuela. Olha aí, Joel. Né? Muito pequena de acontecer, mas está sempre treinando. Essa é a vida cristã. Abre lá em Timóteo. Soldado. Né? Ele não é comparado ao cara que está turista. Então, nós vivemos constantemente nesse treinamento. Aí está lá, crente do Antigo Testamento. Santo do Antigo Testamento. Tem que fazer nada? Ele não tinha ajuda nenhuma, ele simplesmente obedecia do vácuo. Eu não vejo lógica nisso. Na maneira como o nosso relacionamento com Deus acontece, irmãos, precisamos de que haja uma ação de Deus em nós, ok? É por isso que a gente está diferenciando. Essa ministração do Antigo Testamento não é o batismo no Espírito Santo, não é o derramamento do Espírito de Atos 2, não é nada disso. Mas havia algum tipo de ministração, que talvez, Tiago, eu posso até conceber isso, nem era permanente, certo? Dependia talvez da necessidade, ou da piedade, da obediência daquela pessoa, né? Realmente querer servir ao Senhor. Então, de novo, uma área nebulosa, uma área cinzenta, mas aonde eu chego nela é o seguinte: precisa de alguma ação de Deus na vida daquela pessoa. Caso contrário, ela não tem como obedecer. Disso eu não tenho dificuldade de afirmar categoricamente. Agora, o que eu não posso afirmar categoricamente é como isso acontecia. É por isso que, se eu não me engano, aqui no nosso texto, que eu estava até procurando, ele fala, ao que tudo indica, né, o que ele coloca aqui, né? Não tem como afirmar categoricamente como isso acontecia, mas ao que tudo indica, precisava haver alguma influência de Deus, e eu vejo que seria pelo Espírito Santo, para que aquele irmão pudesse obedecer no Antigo Testamento, ok? Tá dando tchauzinho para mim? Então você precisa do microfone, senão... Irmãos, o Tiago era o último, mas... O Tiago é o último, deixa.
Não, pode falar, pode falar. Não, mas fale. Fica para semana que vem, se não puder. Pode ser. É porque, assim, afirmar que os homens tinham ainda assim uma determinada habitação, eu acho que se torna perigoso quando a Bíblia precisa de textos para afirmar isso. Por exemplo, eu tenho textos bíblicos que afirmam quando os homens iam agir, e daí sim o Espírito Santo vinha, se apossava dessas pessoas, capacitava essas pessoas e elas realizavam obras de Deus. Então, na Bíblia, eu vejo textos que afirmam essa ação do Espírito mediante a vinda dele. E aí sim, Juízes é um livro que dá para a gente ver muito. Todos os juízes, a Bíblia narra esse detalhe quando eles vão exercer uma função assim. Quando eles vão estar. O contrário, aí eu penso, creio eu, que acho que é necessário perceber essas nuances do texto. Sobre as ocasiões, tanto dos juízes como dos reis, dos sacerdotes, dos profetas, eu mencionei agora há pouco. Era uma ação específica e não foi só neles. Os artífices do tabernáculo no deserto também foram sobrenaturalmente capacitados. E detalhe, eles já tinham habilidade, né? E Deus sobrenaturalmente ainda os capacitou ainda mais para poder fazer as partes do tabernáculo. Essa capacitação específica, especial, eu mencionei, né, e separei, de que inclusive é essa capacitação que Saul perde, ok? Agora, é claro, irmãos, estou aberto a discordâncias, mas eu continuo afirmando que eu não consigo entender que Abigail tivesse aquele coração piedoso, humilde, que ela demonstra diante de Davi, intercedendo pelo seu truculento e tolo marido, na força da carne. É isso que eu não consigo entender, certo? Eu não consigo entender que o próprio Davi fosse esse homem, né, durante todo o tempo que agradasse o coração de Deus, segundo o coração de Deus é isso que significa, certo? Na força da carne. Eu não consigo entender que José dissesse não, tá? Para uma mulher que, detalhe, se ele se deitasse com a mulher de Potifar, ela não ia contar para ninguém, porque ela também perderia a sua posição, o seu casamento, e com certeza ela não estava querendo, ela queria o menino judeu, o hebreu, né? Mas também queria continuar com o marido. Ela não ia contar. Ele tinha a faca e o queijo na mão. E é o que ele faz? Por quê? Porque o Espírito de Deus o ajudava nesse sentido. Que eu não consigo entender que as obediências, eu podia dar aqui, né, 300 exemplos, que muitas vezes, irmãos, nós, com a habitação plena do Espírito que nós temos hoje, muitas vezes não somos tão fiéis assim. Esse é o meu ponto, entendeu? Claro, eu falo, irmãos, no sentido de ser uma dedução, ok, posso até aceitar isso, mas os irmãos entendem a minha lógica, né? Agora, de novo, não vai pagar dívida externa. Se os irmãos acham que o Santo Antigo Testamento fazia tudo na sua própria força, ok. Eu só vejo que eu não posso defender algo que eu não consigo entender que possa acontecer dessa maneira, ok? Mas ainda assim, como você obedece às leis, ou como você obedece antes da lei, sem a ajuda de Deus? Por que alguns conseguiam e outros não conseguiam? O meu entendimento é que Deus abençoava aqueles que tinham um coração piedoso com o auxílio do Espírito Santo para poder fazer isso, ok? É importante salientar, meus irmãos, que não bastava você estar dentro de Israel para ser salvo, tá? O que a gente está estudando em Isaías mostra que era um povo que fazia tudo certinho, mas seu coração está longe. Então, sempre houve um remanescente dentro do povo escolhido. Lembre-se disso. Até, inclusive, no final dos tempos, não é o país Israel que vai ser resgatado. Vai ser o remanescente de dentro de Israel que vai ser resgatado. Ok? A mesma coisa aconteceu no Antigo Testamento. Passamos um pouquinho, mas também começamos um pouquinho atrasado hoje. Então, vamos ficar de pé, irmãos, e encerrar o nosso tempo. Deixa essa caneta aqui, irmão, só para eu... Caneta, não vou esquecer. Muito bem. Irmãos, à noite continuaremos. Obviamente, irmãos sabem qual é a exposição de Isaías.
e nos vemos então. Aqueles que desejarem, irmãos, temos lá atrás as camisas da campanha de missões, está acabando, leve a seu, está quentinho, sai do forno. E não, já me perguntaram se vão ser feitas outras. Não, não vão ser feitas outras. É só essas aí, pelo menos pela campanha deste ano. Ok? Oremos. Deus querido, muito obrigado pela tua palavra, pela instrução que ela nos dá, especialmente porque naquilo que mais precisamos de clareza e firmeza não há problema, porque aí está a tua palavra mostrando exatamente o que precisamos aprender e como precisamos obedecer. Abençoa o resto do nosso dia, Deus, e ao nos reunirmos esta noite, ouvir a tua palavra, possamos estar aqui, ó Deus, de coração, unânimes, felizes por estar junto com o povo de Deus para poder glorificar e exaltar o teu nome. Essa é a nossa oração em o nome de Jesus. Amém.